Deixa eu interromper rapidinho, que tem um superchat do Igor Barden. Nessa relação Rússia-Ucrânia-OTAN, ele diz o seguinte: a OTAN, é uma pergunta, a OTAN jogou a Ucrânia para baixo do ônibus para enfraquecer a Rússia no cenário internacional? Faz sentido? Tipo, a OTAN usou a Ucrânia para enfraquecer a Rússia? Seria mais ou menos essa pergunta. No primeiro momento, manda um superchat aí, rapaziada. Eu acredito que não, tá? Eu acho que pega muito... Vamos dividir, né, essa questão do conflito em 3 categorias principais, que é a questão territorial, a questão étnica, né, e a questão política com a OTAN, que eu acho que é o ponto onde o conflito se escala mais, quando a gente chega na OTAN. Claro, tem toda a questão territorial ali que o Ricardo muito bem explicou pra gente, e que ela sempre esteve ali latente, sempre esteve ali muito presente. A questão étnica pela qual... né, a gente tem a Rússia utilizando, né, os seus argumentos para a invasão, e a gente tem o ponto da questão política, então, com a OTAN, que é onde a gente escala o conflito. Tá. Dito isso, não vejo como eles tenham usado a Ucrânia para atingir a Rússia nesse primeiro momento, porque foi muito mais, eu acho, uma vontade da Ucrânia de se juntar à OTAN, porque como a gente tem agora um governo que ele é muito mais pró-Ocidente, né, e que tem se alinhado cada vez mais, tanto na economia, nas relações comerciais e politicamente também, muito mais com a União Europeia, né, e com os outros membros da OTAN, teve esse esforço muito maior por parte da Ucrânia, né, de, oi, eu quero entrar, eu tô aqui, vamos me incluir no clubinho. E isso tensionou com a relação entre a Rússia e a Ucrânia, né? Da Rússia dizer, não, na minha fronteira eu não quero a OTAN. Porque essa já é uma discussão que vem vindo há vários anos, né? Como o Ricardo apontou, a questão da invasão da Geórgia, né? A questão da Crimeia, que é uma preocupação russa de manter a OTAN o mais distante possível. Por quê? A OTAN, ela foi criada ali para conter o avanço da União Soviética. Mas, findada a União Soviética, né, terminou a União Soviética, caiu o Muro de Berlim, qual é a função da OTAN? Por que ela ainda existe? Né, ela existe como uma forma de manter ativos ali essa ferramenta de defesa coletiva, que serve muito ao interesse dos Estados Unidos, ao interesse que eles têm de manter batalhões, tropas naquelas regiões, né? Na Europa, que são os países que são seus aliados primários, que estão na OMC, que estão no Conselho de Segurança, e também essa expansão que a gente teve da OTAN para outros territórios que, na ótica regional em que a OTAN foi criada, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que não fariam tanto sentido. A OTAN se expandiu ali para o Cáucaso, se expandiu para o Oriente Médio, se expandiu para a Ásia, se expandiu para a América do Sul. A Colômbia foi incluída como parceiro global da OTAN. Então, o que tem a ver a Colômbia com o Atlântico Norte? Então, a gente percebe que a OTAN, hoje, ela funciona como uma ferramenta de manutenção dos interesses das grandes potências. Leia-se Estados Unidos, né, que é quem mantém muito mais financeiramente, militarmente, a OTAN. E eu vejo hoje que a Ucrânia, ela acabou ficando ali meio que soterrada numa briga de gigantes, né? Ela foi o que fez a faísca do conflito surgir, mas hoje o conflito ele se dá muito mais entre a Rússia e as potências ocidentais ali que estão discutindo no Conselho de Segurança se vão engajar no conflito, se não vão engajar, o que eu acredito que não vai acontecer, porque a Ucrânia nem é de fato um membro da OTAN, então até que ponto vale comprar uma briga por alguém que não tá nem no clube? Né? Então, eu vejo que a Ucrânia... ela apesar dos apelos... Sim, tem os apelos, claro, exatamente, porque a Rússia tem uma força militar muito desproporcionalmente maior do que a da Ucrânia. Então, claro, quando a gente olha pela perspectiva, né, de colocar na balança os ataques entre os dois estados, a Ucrânia está em muita desvantagem. Eles não vão resistir, né, com o coquetel Molotov. Não vai rolar, né? Então, assim, foi uma surpresa, na verdade, quando a Rússia começou os ataques, né? Foi uma surpresa a forma como a Ucrânia resistiu, porque não era esperado que houvesse uma resistência tão forte. Tanto que o objetivo principal era começar a isolar as fronteiras ali, empresta o mapa aí. Agora vou eu pro mapa. Era isolar essas fronteiras aqui da Ucrânia, né? Que são essas regiões ali de Donbás, de Donetsk, de Luhansk, que são as regiões mais próximas das fronteiras russas e que são as regiões que têm uma maior parcela de população que é etnicamente identificada como população russa. Né? Então, qual era o objetivo do Putin? Vou usar, né, essas pessoas que se consideram como russas como uma ferramenta para eu ir avançando minhas tropas com essa desculpa, né, de estou protegendo os russos. Se eles se dizem russos, eu vou proteger a população russa. E a estratégia era essa, de ir tomando essas regiões que são
fronteiriças e também algumas das regiões mais aqui ao sul, né, que fariam então esse corredor de ligação com a Crimeia, permitiriam então uma via terrestre para se chegar até a Crimeia e ter um maior controle nessa região do Mar de Azov e aqui no Mar Negro também, mas identificando então essa resistência maior da Ucrânia, foi se mudando essa estratégia. Eles começaram a ver, não vai funcionar eu só ir colocando tropas na fronteira. Ficou mais feia a guerra. Exatamente, eu vou ter que avançar pro meio, vou ter que tentar tomar a capital, vou tentar botar minhas tropas rumo a Kiev, que é o que tá aumentar o hoje. peso. Aumentou muito mais o peso, a hostilidade dos ataques também. Então, muito do que a gente vê hoje da atuação russa dentro do território ucraniano é uma própria resposta à resistência que eles não estavam esperando, né? Quando tu compra um conflito, tu começa um conflito, tu tem um objetivo. Só que conforme tu vai escalando, tu vai vendo, né, o cenário que vai se formando daquilo ali, muitas vezes tu tem que modificar essa tua estratégia. Então, o exército russo começou a pesar muito mais os ataques por conta dessa resistência, né? Mas que eu acredito que não vá resistir por muito mais tempo, né? Até porque a hostilidade do exército russo tende a aumentar cada vez mais. Mesmo com esse suporte militar que tá chegando... Cada vez mais. É. Porque, assim, a gente tem um conflito que ele ainda está no âmbito regional. É uma guerra limitada, né? O que a gente chama de uma guerra limitada, quando a gente tem poucos atores envolvidos, né? E que estão ali retidos, né? Estão limitados ali em uma realidade regional. Contra o outro dentro da Ucrânia. Outro, tá, tem uns batalhões ali, né? Que estão meio avulsos, mas tu não tem um grande envolvimento tem da o brasileiro lá que foi e internacional. voltou, né? Saiu correndo. Exatamente. Enfim, mas tu não tem um grande envolvimento da comunidade internacional. Só que no momento que se começa a tensionar essa questão com a OTAN, esses pedidos de maior apoio militar para a OTAN, para a União Europeia, e a gente tem apoios militares de outros países chegando, a gente está levando o conflito para um outro patamar. E aí? Então aí é que a gente percebe que talvez a resposta russa seja intensificar ainda mais, né? Vocês vão colocar o exército dos Estados Unidos? Beleza? Quer colocar a França, quer colocar a Inglaterra? Beleza, eu vou aumentar cada vez mais as minhas ofensivas, então. Então, eu creio que... Aí é pôquer. Exatamente. É um pôquer militar. O que a gente estava conversando até, né, em outros momentos, é que, em princípio, quando se começou aquela questão, vai ter uma terceira guerra mundial, a gente ficava, não. Só que no momento que a gente começa a identificar esse maior envolvimento de outros países, a gente já começa a pensar, olha, guerra mundial talvez não, mas uma guerra ali local, continental, talvez seja possível, porque a gente está vendo, né, que ainda se tenta as tratativas pela via diplomática, mas que não têm sido efetivas. A gente teve uma rodada agora na semana passada que foi na Turquia. A Turquia é um intermediário ali, ela é membro da OTAN, mas ao mesmo tempo ela tem relações bem fortes ali com a Rússia. Então se tentou, né, botar ali na mesa uma rodada de conversação, planejar um cessar-fogo, liberar os corredores, né, humanitários para o pessoal poder sair, né, do país. Não funcionou. Então, a gente vai vendo que quanto mais se prolonga essa resistência ucraniana e quanto mais atores a gente vai tendo, né, nessa interferência do conflito, quando a gente vai vendo o Ocidente comprando a briga muito mais, a gente vai vendo que essa tendência a aumentar também a hostilidade russa, porque a Rússia tem poder para isso. Né? Se o objetivo russo hoje fosse tomar Kiev, eles já teriam tomado Kiev. Eles ainda estão tentando, né, usar a ofensiva militar para tentar pressionar por uma discussão, né, pacífica, para sentar e ter uma rodada de negociação. Só que a gente tem a resistência ucraniana, tanto ali no nível militar, com os Molotov e tudo mais, quanto também no meio diplomático. Né, porque se tá tendo as rodadas de conversação, né, o Putin chega lá com as reivindicações dele e o Zelensky, ao mesmo tempo, chega lá e não dá o braço a torcer. Então, a gente está com esse impasse diplomático também, né, e que tende a prolongar o conflito muito mais e talvez até tornar ele num conflito ilimitado, né, num conflito maior e que envolva muito mais atores daquela realidade regional.